Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Pode sentar, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero ser breve nas minhas palavras, irmãos, mas eu não vi a hora de chegar hoje, para passar logo. Quem me conhece sabe que eu sou muito tímida, irmãos. E na hora que ela me mandou a mensagem, a pastora, eu falei assim, olha, irmã, eu trabalho e não consigo ir. Só que eu acho que ela não leu, aí o Espírito Santo falou, vai. Aí eu apaguei a mensagem e falei, eu vou, irmã. Está confirmado. Glória a Deus. Quero agradecer às irmãs do Ciclo de Oração que estão aqui comigo, né? Minha irmã e amiga Edilene, com as irmãs Eliane, Yasmin, a Carla e Dora, meu esposo Raildo, Dida, né? Que todo mundo conhece por Dida, meu digníssimo esposo. Ele falou, eu vou lá, né? Porque ele vai observar, e se eu errar em alguma coisa, chegar em casa, ó, glória a Deus. Irmãos, eu procurei mensagens, eu falei, Senhor, é culto de irmãs, e eu vou pregar sobre mulher. Mas é muito difícil eu pregar sobre mulher, irmãos. Eu falo, às vezes eu acho que eu sou homem e no corpo de mulher, espiritualmente falando. E procurei com o meu professor, falei, manda uma mensagem aí de mulher. Ele mandou Dorcas. Falei, e o senhor falando, não, ainda não. Aí eu falei, arrebatamento da igreja, que eu gosto de pregar sobre arrebatamento da igreja, não. E aí o senhor falou, quero que você pregue em Malaquias, né? Eu tenho lido o livro de Malaquias e... Irmãos, eu fiquei 1 ano sem querer oportunidade na igreja, porque eu descobri que se a pregação não muda a pregador ou pregador, não prega, irmão. Porque primeiro a mensagem, toda vez que a gente lê uma mensagem, que a gente estuda uma mensagem, a mensagem tem que mudar você primeiro. Porque se a mensagem não muda você e eu primeiro, eu estou sendo uma fariseu em cima do altar, irmão. Então eu falei, se a mensagem não está conseguindo mudar os meus hábitos, os meus defeitos, que se eu quiser mudar, muda, eu não vou ministrar. E eu fiquei 1 ano, mais ou menos, sem querer ministrar, sem querer oportunidade no nosso ministério. Que eu falava, eu não consigo mudar. Eu quero mudar, mas eu não consigo, eu vou pregar o quê? Eu vou querer mudar as pessoas, sendo que eu mesmo não consigo mudar? E aí, eu falei com o Senhor no começo do ano, Senhor, eu quero mudança na minha vida, tanto espiritual, como na minha vida particular e carnal. Tem uns baquezinhos de vez em quando, tem, né? Mas nessa é mulher, né? Ninguém é perfeito. Mas, graças a Deus, toda vez que eu estudo a mensagem, primeiro muda dentro de mim. E aí, quando eu sinto que mudou algo, aí eu falo, agora eu vou pregar. E vou ministrar a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Malaquias 3:10. É um versículo que todos nós conhecemos, irmãos. E eu costumo trazer o meu caderninho, porque tem um monte de gente aí que usa celular, né? Mas eu gosto de escrever. Porque quando eu escrevo, a idade já não é tão mais, né? 30, 20, 25, já é 50, irmãos. E a mente, ela vai ficando mais confusa, né? Então, se eu escrevo, eu gravo e eu consigo estudar e fazer a mensagem. Então, tudo no meu caderninho mesmo, e assim Deus vai operando, amém? Malaquias 3:10 é um versículo muito conhecido, né? Todos nós que temos a oportunidade de falar sobre dízimos e ofertas, às vezes não estudou, e a primeira mensagem é Malaquias 3:10, aí todo mundo já sabe, né? Bora lá. Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois faz prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Outro dia no nosso ministério eu preguei, pela graça do Senhor, eu ministrei sobre a bênção apostólica. E foi uma bênção, irmãos. Foi uma bênção. Porque muitas das vezes a gente escuta todos os dias a bênção apostólica e a gente não sabe nem o que é e o que significa, a importância que tem a bênção apostólica. Se caso um dia você, por uma causa, não conseguir chegar no culto,
e você conseguir chegar na hora da bênção apostólica, irmãos, você vai estar pegando o melhor do culto, que é a bênção apostólica. Outro dia, quando a gente tiver uma oportunidade, não sei se a pastora vai querer me chamar depois de hoje, a gente volta aqui e ministra sobre a bênção apostólica, amém? Vamos lá, irmãos, eu gosto de falar e pregar, a gente aprende a pregar e lendo, para que os irmãos venham mastigar e absorver aquilo que o Senhor quer falar. Muitas das vezes, muito grito, muito barulho, muito rodeio, acaba atrapalhando e a gente sai da igreja mais vazia do que a gente entrou, né? Então, vamos mastigar a palavra do Senhor. Eu vou tentar passar aqui o máximo de coisas que o Senhor quer falar nessa noite. Eu creio, irmãos, não é para o irmão que não veio, não, tá? É para você e para mim, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor vai falar nessa noite, amém? Então, Malaquias 3:10 vem relatando um livro muito especial, né? Malaquias, ele é um profeta menor, não porque ele era menor ou era insignificante, não. Era um profeta menor porque o livro dele era pequeno. Então, quando fala profeta menor, é porque o livro era pequeno. Jonas, Malaquias, Abacuque, Oséias, é livro pequeno. Livro grande, profeta maior, Isaías, Jeremias, Zacarias, Ezequiel, Ezequiel, né? Livros maiores, livros menores. Não tem nada a ver com pequeno e grande. É o livro que é pequeno, então fala profeta menor. Então, Malaquias, um livro pequeno, de apenas 4 capítulos, que nos ensina muita coisa para o dia a dia. Porque eu costumo pregar na nossa igreja e ensinar que a Bíblia, ela é um livro tão maravilhoso que pode entrar 100 livros dentro de uma detenção. Vamos colocar aqui os bandidos mais perigosos que tem dentro dessa detenção. Pode entrar 100 livros, e no meio desses 100 livros, entra uma Bíblia. Eles vão ler os 99 livros, não vai acontecer nada. Mas quando eles lêem a Bíblia, sai missionário, sai pregador, sai pastor, porque ele é, irmãos. É ele quem faz todas as coisas. Então, a Bíblia é um livro assim que tudo que fala que deu errado, é porque na nossa vida também vai dar errado. Então, você lê e fala, eu não vou fazer. E tudo que deu certo, você fala, eu vou imitar, porque vai dar certo na minha vida também. É só isso e pronto, tá bom? Então, Malaquias é um livro que ele vem relatando uma decadência espiritual no meio do povo de Israel. Malaquias, ele é chamado, e você não vê descendência, você não vê nome de pai, você não vê nome de mãe, você não vê nome de nada. Era um profeta, era um arauto de Deus, que apregoava a palavra, falava o que aconteceu, o que ia acontecer, e o que ia acontecer ainda lá para frente, como ele, quando falou sobre a vinda do nosso Senhor Jesus. 400 anos depois, vem o nosso Senhor Jesus. Então, Malaquias, ele é chamado por Deus como arauto de Deus. E ele vem relatando uma decadência muito grande e espiritual no meio do povo de Israel. O povo de Israel tinha voltado de Babilônia, aonde eles ficaram cativos ali por um bom tempo, e voltaram com muitas manias. Uma das manias foi se casar com estrangeiras, mulheres que não eram israelitas. Eles estavam passando pela lei de Moisés, que estava lá em Levítico. Né? Eles transgrediram algumas leis. E uma dessas leis foi casar com mulheres estrangeiras. Abominável aos olhos do Senhor. Mas vamos lá. Malaquias 1:6, eu fiz assim, irmãos, para a gente entender, vai ser como um estudo, tá bom? Para a gente entender melhor. Eu peguei cada capítulo, eu resumi, para que a gente venha entender o que quer dizer o livro de Malaquias. Não é só falar sobre dízimos e ofertas, é aprender aquilo que não é, que eles fizeram e que não é para a gente fazer. Malaquias 1:6, abre a sua Bíblia aí, deixa já em Malaquias que a gente vai viajar aqui no livro de Malaquias. Malaquias 1:6, diz assim, o filho honra o pai, o servo, o seu senhor. Se eu sou pai, Deus dizendo, onde está a minha honra? Uma pergunta. E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Onde está o temor de vocês, se eu sou Deus? Diz o Senhor dos Exércitos, a vós, o sacerdote que desprezais o meu nome, e vos dizeis, em que nós temos desprezado o teu nome? Irmãos, eles estavam aqui, Deus falando com eles através de Malaquias, sobre o amor dele com eles. Isso aqui não é assim, não, isso aí quer dizer que Deus está querendo dizer o amor dele. Não, isso aqui é no literal.
Tá? Eu busquei, eu falei com meu esposo, será que é literal? Será que é uma coisa espiritualizada? Não, é no literal. Vocês estão pecando, vocês estão errando, vocês estão fazendo tudo de qualquer maneira para mim, e eu não recebo vocês. Eu não amo vocês. Eu não recebo o culto de vocês. É mais ou menos isso, é no literal isso aqui. Tá? Então, eu não vou espiritualizar. Eu vou falar o que está escrito aqui. Malaquias, ele confronta a religiosidade vazia e a ingratidão do povo de Israel. A mensagem de sinceridade na adoração, repreendendo severamente os sacerdotes por oferecerem sacrifícios defeituosos e desonrarem o altar. Aí, eu coloquei aqui, o primeiro ponto, a frase, eu vos amei. A frase, eu vos amei, Deus lembra seu cuidado e eleição constatando a história de Jacó, que foi abençoado, e Esaú rejeitado. Eu quero abrir um parênteses aqui, já vamos começar já na ministração. O que Deus queria dizer com o sacerdote fazendo, religioso, fazendo culto vazio? Ele subia no altar, ele ia lá no templo, ele fazia o sacrifício, ele matava os bichos, mas ele mesmo não sentia nada. Era uma obrigação. Ele se sentia obrigado a fazer aquilo. Era um sacerdote vazio. Quem é o sacerdote no dia de hoje, irmão? Para nós que somos bom entendedor? Pastores. Fazendo tudo de qualquer jeito, irmão. Ia lá, fazia religiosidade. Eu mesmo não acredito no que eu estou fazendo, mas eu vou fazer porque tem que fazer. Eu vou lá porque tem que ir. Eu sou porque tem que ser. Era mais ou menos isso. Ele acordava, ele colocava a roupa dele, ele colocava os negócios na testa, ele colocava os negócios aqui e dizia, eu sou sacerdote. Eu vou lá sacrificar. Mas eu mesmo nem acredito naquilo que eu estou fazendo. E aí eles começam, Deus falando, eu amo vocês, e eles falam, não, mas como? O Senhor amou a Jacó, enganador, Jacó mentiroso, mas o Senhor não amou Esaú. E eu tenho um parênteses aqui, também já abri para vocês aqui, que Deus, Ele não faz nada na linha de pensamento que você tem. Deus faz na linha de pensamento que Ele é. Porque Ele é, nós não somos, Ele faz, nós não faz. Não adianta a gente querer e questionar que Deus faça as coisas na linha de pensamento da gente. Ele quis escolher Jacó, pronto e ponto, acabou. Jacó mentiu, Jacó enganou. Mas lá na barriga de Rebeca, quem lembra lá em Gênesis, estava tendo uma luta dentro da barriga dela muito grande. Ela estava sofrendo com aquela luta dentro da barriga dela. E teve a primeira ultrassom, ela vai embaixo de uma árvore, ela conversa com Deus. E Deus fala assim para ela assim, olha, dentro da sua barriga tem duas nações. O maior servirá ao menor. Ponto final. A Rebeca cresce, aquele negócio vai dentro da cabeça dela. O menor servirá ao menor. O maior servirá ao menor. E chega o dia da bênção. Ela fala, não, Deus falou comigo. É Jacó. Jacó enganou, Jacó mentiu, mas Deus fez. Ele quis que a nação viesse de Jacó, pronto. Por que muitas das vezes a gente quer questionar o Senhor? A gente quer barganhar com Deus, muitas das vezes. Se o Senhor não me der, o Senhor não é Deus. Se o Senhor não me der, eu não sirvo mais, eu não faço mais, eu não vou... Irmão, para com isso. Segundo ponto que eu coloquei aqui, em vez de gratidão, tinha arrogância. Em que vos tem amado? Eles perguntam. Cegos espirituais, incapazes de ver o amor divino devido às dificuldades. Irmãos, eles estavam idolatrando. Eles pegavam o pior que eles tinham e ia lá levava para Deus. Essa ovelha aqui não serve mais, é cego, vamos levar ele. Essa ovelha aqui é manca, vamos levar. Essa ovelha aqui é malhada, não serve, vamos levar. Fora idolatrias. Fora está largando a esposa, a mulher da sua mocidade, casando com uma pessoa mais nova, uma pessoa que era de outra religião, que não era israelita, trocando a sua esposa, se divorciando sem causa nenhuma. Olha, hoje eu cansei de você, vou me divorciar de você e vou casar com alguém que nem é da nossa religião. Porque eu quero satisfazer o meu ego, a minha vontade, o meu desejo.
A palavra aqui em Malaquias diz que não tinha motivo nenhum e ele se separava das esposas. Dói, mas sara, irmão. Sarou em mim, vai sarar em você também. O culto havia se tornado um fardo cansativo. A gente tem 24 horas do dia. Eu não vou falar nem quantas horas do dia nós temos nos dedicado a Deus. Será que a gente tem ficado 2, 3, 4, 5, 6, sentado com a amiga, conversando com a amiga, WhatsApp, celular e tal. Aí a gente vem na igreja 2 horas de culto, mas é cansativo, irmão. É uma vontade de ir embora logo. É uma vontade de voltar para casa logo. E esse culto que não termina. Aí o Senhor está falando aqui, ó. Que o culto a Ele havia se tornado um fardo para eles. Quantos de nós estamos assim? Vamos ser sinceros, irmão. Tem vezes que eu fico na igreja, eu uso viu, na mensagem, porque é verdade. E maldita a hora que... Eu falo maldito, irmão, porque deveria o celular ficar em casa, né? Mas o danado, quando você sai na porta, esqueci o celular. E a gente fica ali, ó, olhando a hora dentro da bolsa. É uma fadiga, é um fardo. E o Senhor está dizendo aqui que não tem se agradado de nós. É nós. É atual. Porque a Bíblia, ela se atualiza todos os dias. E aí, o culto havia se tornado um fardo para eles e muito cansativo. Os sacerdotes achavam o culto uma chatice. Quantos de nós vêm na igreja, a gente até se arruma o cabelo, é 2 horas arrumando cabelo, maquiando, escolhendo roupa, combinação. E quando a gente chega na igreja, a gente sai mais vazio do que entrou. Cansado. E falando assim ainda, meu Deus, domingo tem que voltar de novo. Sexta tem que voltar de novo. Mas vai ter culto de novo, é culto de irmã de novo. É culto de varão, é culto não sei o quê. Ah, mas culto lá está tão chato. Eu estou querendo até procurar um outro lugar para me congregar, porque a igreja que eu estou, o culto está chato. Irmão, o chato é eu e você, não é a igreja, não é o culto. É eu e você que estamos vazios de Deus. Eu costumo dizer na igreja assim, que a gente está se enchendo tanto de lixo, a nossa cabeça está cheia de lixo. A gente está vazio de Deus. Isso aqui é para os dias atuais. A gente já... Mas era tão... Eu não estou mais no primeiro amor, irmão. Para com isso. Esse dia eu preguei lá na igreja. Que primeiro amor? O primeiro amor está até hoje. É 30, 40, 50. Você está no primeiro amor ainda. Porque Deus é o mesmo ontem. Ele é o mesmo hoje. E Ele é o mesmo sempre, eternamente. É o mesmo Deus. Ele não mudou. Quem mudou foi eu e você. Nós mudamos. Deus não muda. Eu tenho 25 anos que eu estou no Evangelho. Deu uma desviadinha, né? Uma afastadinha, mas eu voltei. Achei o caminho de volta. E eu vivo no primeiro amor sempre, eu não perco, eu tenho aquela vontade, deu 5 horas, estou arrumando, me arrumando. E já, lá em casa é assim, ó, deu 5 horas, meu esposo já fala, vai se arrumar, porque sabe que a gente demora. E 6h30 a gente já na igreja. É assim, é amor todos os dias, é cativando todos os dias, é cavando todos os dias, é buscando todos os dias. Sabe como que você vai se encher? Não é estar na internet, eu também tenho, eu também mexo. E quando eu sinto que eu estou muito habitolada, eu falo, tem que parar. Tem que parar com isso aqui, que eu já estou começando a... Se eu entrar na igreja, irmão, eu não senti nenhum arrepiozinho. Pelo menos um arrepiozinho, um negócio, um arrepio, alguma coisa. Eu chego em casa e falo, esposo, estou gelada. Preciso orar. Mas a gente está se acostumando a não sentir nada, irmãos. A gente está se acostumando a sentar nessa cadeira aí e ficar que nem uma estátua, olhando para a cara de quem está aqui em cima. A gente não dá uma glória, a gente não exalta, a gente não... Isso aqui não tem poder, não. Do jeito que eu adoro com isso aqui, eu tenho que adorar sem ele aí na cadeira também. Tem pessoas, irmão, que não, eu tomo conta de igreja com meu esposo.
E não é de hoje, há muito tempo. Tem pessoas que sentam na cadeira e não dão um glória, irmão. Quando pega esse negocinho aqui, parece que ele vai soltar o teto para fora. Isso aqui não tem poder não, irmão, é um instrumento. Você tem que ser quente aqui, você tem que ser quente aí, você tem que ser quente lá, você tem que ser quente na sua casa. Para de querer se encher aqui dentro, se encha dentro da tua casa. Aqui é um celeiro, aqui é um dispenseiro onde você tem que se esvaziar. Mas aonde você vai se encher? Dentro da tua casa, no seu quarto, no seu banheiro, na sua sala. Tem gente que vem na igreja vazio, gelado e fala assim, eu não senti nada. Claro. A cabeça parece uma lata de lixo, cheia de lixo. Me perdoa a expressão, irmão. É o meu jeito de pregar, eu nem queria gritar. Eu ainda falei no começo do culto. Eu falei no começo, irmão, se a pregação não me consertar, não adianta eu pregar para vocês. Porque vocês vão ver aqui em cima que eu estou mentindo. Essa irmã está pregando ali, mas ela nem vive o que ela prega. Mas vamos lá. Está gostoso, irmão? É gostoso. É tremendo. Eu coloquei um quarto ponto aqui, no primeiro capítulo. Deus diz que por causa da desonra de Israel, porque Israel estava desonrando o nome de Deus, o seu nome seria engrandecido sobre as nações. Vocês não querem, não? Eu vou para outro lugar. Sabe aquela frase assim, Deus já não está mais? Em alguns lugares? É verdade. Deus está falando, é o recinto. Não aqui, tá, irmãos? Tenho certeza que aqui não tem. Outras igrejas aí. É o recinto. Deus está falando, conserta, faz do meu jeito, fica do meu jeito, seja do meu jeito, anda do meu jeito. Eu tenho certeza que Deus fala. Não quer. Aí Deus fala, eu saio, fica aí e eu vou para outro lugar. Eles não quiseram honrar o nome de Deus. Deus falou. E cada dia eles pioravam. Aí Deus falou assim, então eu vou espalhar, o meu nome vai ser espalhado pelas nações. E hoje a gente está aqui para a honra e glória do Senhor Jesus, irmãos. Porque eles não aceitaram Deus, mas nós aceitamos e damos glória a Ele, santificamos o nome dEle todo dia. Porque o Pai Nosso diz, né? A oração do Pai Nosso, quem ora sabe que temos que santificar o nome do Senhor. Aí, vamos lá para o capítulo 2:7. Eu marquei tudo aqui, irmão, que eu gosto de escrever até o versículo. Eu escrevo tudo. Eu fico até meia-noite, os dedos chegam a dói, mas eu escrevo. Malaquias 2:7. Porque os lábios do sacerdote, eu creio que vai dar tempo, né? Eu tenho 10 minutos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento. Os lábios do pastor, que hoje é pastor, não é sacerdote, devem guardar o conhecimento. E da sua boca devem os homens buscar a lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Irmãos, eu quero ser rápida aqui. O pastor, até mesmo a esposa, tem dois casais aqui de pastores, né, que eu estou vendo aqui na minha frente. Irmãos, as pessoas que sentam no meio da igreja, pode ser diaconisa, missionária, eles vão sempre se espelhar em quem está aqui em cima. Então, nós que tomamos conta de igreja, que estamos na frente de um trabalho, a verdade, ela não pode sair da nossa boca. As pessoas, elas têm que olhar para a gente e ver verdade. Porque se as pessoas não verem verdade em nós, que estamos na frente do trabalho, eles não saem do ministério, mas eles vão viver no erro. Eles não vão querer se consertar, porque eles vão falar assim, se os líderes que estão me ensinando estão no erro, por que eu tenho que andar na verdade? Nós somos exemplo para quem está sentado aí no meio da igreja. É isso que Malaquias está querendo dizer. Os sacerdotes que deveria estar sendo exemplo para o povo, não são, como que o povo vai ser? E Deus usa Malaquias dizendo assim, viu, fala para eles, é para os sacerdotes, é para os líderes. Se eles não estão passando verdade para o povo, como que o povo vai obedecer? Se eles que deveriam estar me obedecendo não estão, como é que o povo vai me obedecer? Então, é responsabilidade muito grande ser pastor nos dias de hoje, nos dias atuais hoje. E muito difícil. E Deus repreende o sacerdote, para depois repreender o povo. E diz assim, para fidelidade e casamento.
que é mais citada aqui em Malaquias 2,15, é sobre o casamento. Portanto, 2,15, portanto, tenha cuidado. Ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade, pois o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o divórcio. Ô, irmão, eu estava lendo isso aqui em casa, eu falei, Senhor, Deus só me dá essas mensagens. O povo fala assim, aliás, tem pessoas aí que me conhecem, que falam que eu sou pescoço duro, mas eu não sou pescoço duro, irmão. É porque Deus me dá e eu não consigo correr. Vocês viram o que eu falei, eu busquei outras coisas mais maleáveis, mas não consegui. E eu falei, Senhor, como que eu vou pregar isso? Lá é todo mundo casadinho, bonitinho, mas alguém precisa escutar, né? Alguém precisa escutar. Então, eles estavam pegando as esposinhas dele, as bonitinhas, as princesinhas deles. As bichinhas não faziam nada, irmão. Só cuidava de casa, buscava água lá na fonte, aquela coisa bonitinha. E eles falavam assim para ela, assim, eu não quero mais você. Isso tudo aconteceu, olha, irmão, por isso que é difícil e complicado andar na roda dos escarnecedores, nós que somos cristãos. Roda de escarnecedor, eu digo assim, pessoas que não servem a Deus, sabe? Às vezes está sentado ali, aí você chega e senta, né? Família, ou primos, e lá não vai falar de Jesus, mas vai falar umas coisinhas meio estranhas, que pode te corromper e me corromper também. Pastora, a senhora está dizendo para afastar a família? Não, irmão, mas evita. Né? Evita. Vocês lembram de Pedro? Lá em Salmos 1 diz assim, bem-aventurado aquele que não senta na roda dos escarnecedores, tal. Pedro estava na onde quando negou Jesus? Na rodinha. Escarnecedores. Eles estavam escarnecendo de Cristo. Pedro vai lá esquentar uma fogueirinha e pergunta assim, viu, você cheira como ele, anda como ele, você anda que nele, você é um dos dele. Ele falou, eu não, nem conheço, nunca vi. Estava na roda. Então, eles estavam vindo de um exílio. Eles ficaram um tempo lá, misturado com o povo da Babilônia, povo idólatra, que servia a outros deuses, fazia um monte de coisa lá que não agradava a Deus. Eles ficaram lá, pegam os costumes deles, vão para a terra deles, e lá eles começam a falar, opa, as mulheres ali é mais bonita que a minha, é melhor que a minha, mais jeitosa que a minha, eu vou largar a minha e vou pegar ela. E lá Esdras vem dizendo assim, ó, para começar, ainda dá tempo da gente se consertar, irmão. Dá tempo. Esdras vem dizendo assim, porque Esdras e Neemias estavam junto com Malaquias. São contemporâneos lá. E Esdras vem dizendo assim, ó, vocês se casaram aí com mulheres estranhas, fizeram filhos nela, engravidaram elas. Agora, para nós começar tudo de novo, para agradar a Deus, vocês vão largar a mulher de vocês, que vocês casarem, vão voltar para suas ex, para suas mulheres da mocidade. Vocês vão pegar os filhinhos que vocês fez com elas, vão mandar embora. Olha que dor, irmãos. Eu creio que foi uma choradeira, uma gritaria, nenenzinho de colo, teve que ir embora. Para recomeçar, vai doer, mas vai ser bom. Muitas das vezes recomeçar não é fácil. Muitas das vezes a cura espiritual não é fácil. Uma cura de uma ferida, de uma cicatriz, de uma cirurgia. Amém, irmão? Passa um remédio ali e sara. Mas cura espiritual é difícil. Você só tem que ensinar se você for curada. Se você não é curada, busque uma cura. Tem muita gente doente ensinando, não é curado. Cure-se primeiro, depois você cura os outros. Esdras se curou para curar. Malaquias, Neemias e mais alguns outros. E eles teve que mandar as mulheres embora. Doeu neles também, tenho certeza. Mas eles teve que mandar embora. Porque Deus não se agradava de idólatras, de mulheres de outras religiões, no meio do arraial, no meio do povo de Deus. Então, hoje, irmãos, eu vim aqui trazer uma mensagem para vocês, não foi uma mensagem, a pastora Silvana é santa, não, porque eu erro todos os dias, irmão. Busco todo dia, o Senhor me perdoa, tenha compaixão da minha vida. Mas todos os dias Deus nos dá uma oportunidade. Toda vez que a gente acorda e pisa o pé, o Senhor fala, hoje eu estou te dando uma nova oportunidade, irmã Silvana, de você ser uma pessoa melhor na minha presença. Mas pastora, eu já tenho 70 anos, não importa, pode ter 100, Deus vai te dar uma oportunidade. E aí vem o famoso capítulo e versículo, Malaquias 3:10. Eu vou correr aqui porque o tempo já foi. Tinha muita coisa, mas
10:3, eu quero ler antes de tudo aqui, do 3:10, porque, irmãos, para nós começar a encerrar, não vai dar tempo de eu pregar tudo, mas para nós encerrar aqui, eu quero encerrar pelo menos com a vinda de Senhor Jesus, que é lindo. No 10:3 diz assim: agora, pois, façamos a aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres que delas são nascidas. Olha que lindo. Conforme o conselho do meu Senhor e dos que tremem ao mandado do nosso Deus. Isso aqui é alguns que ouviram Malaquias, nem todos ouviram. Mas os que ouviram Malaquias falaram assim: a gente vai dispensar, a gente quer recomeçar, a gente quer fazer uma nova aliança com o nosso Deus, com o nosso Senhor. Então, se eu e você nessa noite tem algo que está nos afastando de Deus, faça uma aliança com Ele, porque ainda dá tempo, diz o Senhor dos Exércitos. Ainda dá tempo. Recomece de novo hoje. Ele te dá uma nova oportunidade, para mim também. Aí vem Malaquias 3:10, dizendo assim: traz todos os dízimos à casa do tesouro. Não está falando só de dinheiro aqui, não. Não. O dízimo que o Senhor está falando aqui era o que ajudava a casa do Senhor, ajudava as viúvas, ajudava os órfãos, ajudava as construções, comida, roupa, é muita coisa. Para que haja mantimento na minha casa. E depois, fazei prova de mim. Nisso, diz o Senhor, se vocês obedecer, desde o primeiro capítulo que eu tenho falado para vocês, manda as mulheres embora, para de trazer oferta de qualquer maneira para mim, para de se comportar de qualquer jeito, para de fazer as coisas de qualquer jeito, para de andar de qualquer jeito, para de agir de qualquer jeito, para de falar qualquer coisa. Que tem de crente falando palavrão, irmão, mas é gíria. Esse dia me falaram um palavrão lá e falou: é gíria. Eu falei: que gíria, meu irmão? Eu falo que nem homem mesmo. Eu falei: que gíria, meu irmão? Isso aí para mim é palavrão. Desde a minha mocidade eu sei que isso aí é palavrão, não é nada de, agora palavrão virou gíria. É palavrão, irmão. E a fonte que você fala as coisas de Deus, não é duas. Você está jorrando duas águas agora? É água suja, água limpa? Não. E eu falei para o irmão, tem 25 anos que eu não falo palavrão. Ele falou assim: não, como a senhora consegue? Eu falei: ué, eu sou crente, minha boca é para abençoar, não é para estar falando palavrão. E se alguém aqui fala, irmão, para com isso. E aí ele falou assim: se vocês me obedecer, todas as ofertas que vocês começarem a trazer para mim, eu vou começar a receber. Mas tem que obedecer. E aí vocês vão ver as janelas do céu se abrir. E vai cair tanta bênção na vida de vocês, que o celeiro de vocês vai se encher. E aí, irmãos, a gente vai encerrar aqui, rapidinho, se a pastora me der só mais 5 minutos. Malaquias 4 diz assim: e o clímax do Antigo Testamento, ele contrasta o destino final dos arrogantes com a recompensa dos justos no dia do Senhor, destacando a vinda do Messias como o sol da justiça, e encerrando a profecia com a promessa do precursor, Jesus Cristo. O dia do juízo é a certeza de que a impunidade tem fim, e a justiça divina será executada. O sol da justiça nascerá trazendo cura em suas asas. Os justos saltarão de alegria e serão vitoriosos, pisando sobre os ímpios. A verdadeira cura para as aflições encontra-se na centralidade de Cristo. O chamado à memória, em meio às pressões e às inovações do mundo, a obediência e o respeito aos estatutos divinos são os alicerces espiritual. A promessa do profeta Elias, Deus promete enviar o profeta Elias antes do grande dia do Senhor, para reconciliar os corações. Essa profecia encontra cumprimento no Novo Testamento, com o ministério de João Batista, que preparou o caminho para o Senhor Jesus. Irmãos, é linda esse livro de Malaquias. Aí o Senhor fala tudo aquilo através de Malaquias e ainda fala assim, ó: olha, eu vou enviar João Batista, eu vou enviar aquele que vai preparar o caminho para o meu filho Jesus. Ele vai preparar o caminho, depois vem Jesus. E aí, meu irmão, você vai ser como o ouro na mão do ourives. Vai ser o sabão do lavandeiro. Sabe aquele sabão que você passa naquela mancha que nada sai e tira a mancha, limpa?
Porque só Jesus para limpar o meu pecado e o seu pecado. Só Ele para morrer por mim e por você. Ele morreu por mim e por você. De braços abertos, derramou o teu sangue pelo meu pecado e o seu pecado. Então, nessa noite, se você quiser recomeçar, o Senhor diz que está te dando uma chance, está me dando uma chance. Levante a mão para o alto e diga: Senhor, eu quero recomeçar tudo de novo. Eu sinto a presença do Espírito Santo nesse lugar, desde a hora que eu entrei aqui. E eu não sou de falar isso em qualquer lugar que eu entre, irmãos. O Senhor está aqui. Basta você e eu adorar Ele com toda a tua alma, com todo o teu espírito. Adora Ele, irmão, adora Ele, porque Ele é. Ele faz. Ele é o grande Emanuel, El Shaddai, a rosa de Saron, o lírio dos vales, sol da justiça, príncipe da paz, Pai da eternidade. Ele é. Aleluia. Para de depositar sua confiança em qualquer coisa. Deposita sua confiança nele. É só Ele quem faz. É só Ele quem pode. Os que reconciliaram, amém, com certeza começou a fazer tudo direitinho e recebeu do céu. Os que não fizeram, infelizmente, irmãos, não queira ficar no silêncio de Deus. Eles ficaram 400 anos sem ouvir a voz do nosso Deus. Como é triste ficar 400 anos. Mas aí depois Ele mandou o Senhor Jesus, o Salvador, o Libertador, que morreu por mim e por você na cruz do Calvário. Então nessa noite, adore a Ele, dá uma palma bem bonita para Ele. Eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus.